Segredo desvendado! Nessa aula de hoje vamos falar sobre os parâmetros para que possamos lucrar no mercado de gols e escanteios. Eu sou Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos, serei seu guia na nossa aula de hoje e, antes da gente prosseguir, vou pedir para deixar aquela curtida aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificação para quando aulas como essa entrarem em campo. Vamos lá, Sniper, qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje? É te fornecer insights sobre os melhores parâmetros, tanto do mercado de gols quanto de escanteios. E como que se utiliza esse tipo de parâmetro, quais ferramentas, quais plataformas você pode se utilizar e observar esses parâmetros de maneira que eles te auxiliem na sua tomada de decisão dentro das estratégias. Nós vamos bater tudo isso aqui no nosso vídeo, tá? E informar também para você que os parâmetros que eu vou estar falando aqui, eu utilizo para as minhas estratégias. Principalmente aqui no mercado de gols, tendo em vista que escanteios tem um bom tempo aí que eu não utilizo, tá certo? Então vamos começar aqui, minha tela tá aberta aqui e tá aparecendo para você. Vamos começar falando sobre os melhores parâmetros para o mercado de gols, tá? E no mercado de gols, quero já chamar a atenção aqui para para o primeiro parâmetro, tá? Que ele envolve o índice de pressão. Eu vou colocar aqui índice de pressão, tá? Índice de pressão 1. E aqui, já de antemão, eu vou te dizer, né, nós não vamos nos aprofundar no que é cada parâmetro, tá? Algo mais profundo não vamos fazer aqui, não é o objetivo desse vídeo, porém, já coloco aqui que eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando especificamente sobre índices de pressão 1 e 2. Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, caso seja de interesse seu se aprofundar mais, e eu acredito que seja assim, tá? Porque senão você vai colocar esses parâmetros sem saber muito bem para que ele serve. Mas, de uma maneira geral, de uma maneira bem geral aqui, ele envolve as finalizações e a posse de bola. Você já deve ter visto em qualquer site, quando você abre o jogo ao vivo no site, você vê aqueles gráficos de pressão. Então, dependendo do site que você utiliza, você está vendo ali o índice de pressão 1 e o índice de pressão 2. O índice de pressão 1, como ele envolve posse de bola e finalizações, nós temos que, se trabalhar no mercado de gols, eu preciso observar o índice de pressão 1. É aquele momento em que a equipe A ou B ela está chegando cada vez mais e finalizando a gol, né? Finalizando na direção do gol. Então, eu preciso trabalhar esse índice. Qual é um número interessante aqui, já que você vai buscar analisar agora, observar mais esses gráficos após a nossa aula de hoje? Qual é um número mínimo que eu considero ideal para se observar esse parâmetro e falar assim, opa, a probabilidade de gol está esquentando? É pelo menos 50, tá? Pelo menos 50, tem gente que dependendo da estratégia que vai ser utilizada, já coloca 69, 70, enfim. Ele sobe, quanto mais você subir, menor vai ser naturalmente o volume de entradas que você vai fazer, porém a sua taxa de acerto deve subir, tá? Então, esse equilíbrio entre o índice mínimo de parâmetro que você precisa colocar para aquela sua estratégia ela funcione da melhor maneira possível, tem que haver um equilíbrio entre essa taxa de acerto, o volume de entradas que naturalmente acontecerão, tá? Quanto mais alto o sarrafo você coloca, por assim dizer, naturalmente menor volume você vai ter, tá? Mas em compensação, maior provavelmente será a sua taxa de acerto. Tá bom? Então, aí, aumentando essa sua taxa de acerto, você tem que equilibrar com a sua odd média também, tá? Vamos colocar aqui nosso próximo parâmetro, que é o índice de pressão 2. E sim, muita gente fala que o índice de pressão 2 ele é utilizado exclusivamente para os escanteios. Eu já penso diferente. Eu coloco pelo menos um mínimo do índice de pressão 2, porque o índice de pressão 2 ele envolve os ataques perigosos. Então, se eu tenho uma equipe que começa a aumentar o número de ataques perigosos, naturalmente, dependendo do tempo em que ele exerce essas duas pressões ao mesmo tempo, a probabilidade de gol ela sobe muito. Se você trabalhar apenas com índice de pressão 1,
Claro que você já está com um parâmetro muito bom focado no mercado de gols, mas quando você inclui o índice de pressão 2, você corrobora, você aumenta as suas probabilidades desse evento acontecer. Então eu gosto de trabalhar com os dois. Índice mínimo focado no mercado de gols, no mínimo 8 para o índice de pressão 2, tá? Outro parâmetro que eu coloco sempre é as chances de gol, tá? Chances de gol, então, aqui nada mais tá? Se a gente analisar friamente, ela é usada para estimar a probabilidade de um gol ser marcado em determinado momento do jogo. Então, dependendo do tempo de intervalo onde você começa a observar que aqueles índices de pressão 1 e 2 estão começando a volumar muito mais, e você observa o parâmetro de chances de gol, as chances de gol estão muito claras, e aí você coloca ali pelo menos 5 a 6, isso se você estiver trabalhando no primeiro tempo, tá? 5 a 6 chances de gol, você está com um número muito interessante, porque você está casando os parâmetros, está casando o índice de pressão 1, o 2, e agora você colocou as chances de gol. E naturalmente, você já tem que colocar os chutes a gol. E aí, por que a gol? O chute a gol, ele pressupõe o chute na direção de dentro do gol, tá? Ele exclui aqueles chutes para fora, que são as finalizações normais. E por que eu foco no chute a gol? Porque mostra que a equipe ela tá com uma força muito grande de colocar a bola para dentro. Se você analisar friamente, às vezes você não está nem assistindo, tá acompanhando através só de um bot. E se você colocar finalizações, às vezes é aquela equipe que está com um chute totalmente errado, chutando para fora e dá aquela isolada na bola, ou seja, não tem a probabilidade grande do gol, porque ele não está chutando na direção do gol, ele está dando chutes aleatórios. Ele tem volume de finalizações, mas o chute eficaz ou eficiente, ele está muito ruim. Por isso que eu não gosto de trabalhar o parâmetro finalizações quando eu quero buscar gol. Eu trabalho chute a gol. Mostra que a equipe está com a direção certa, só está precisando botar a bola para dentro. Mas ela está com índice de pressão, ela está volumando, ela está chegando firme e com direção. Tá certo? Então, são esses parâmetros mínimos, são esses 4 que eu gosto de trabalhar com esses números que eu entreguei. E como que você consegue utilizar esses parâmetros no mercado de gols? Simples, você pode estar observando num site ao vivo, vários deles te entregam aqueles gráficos de pressão e você acompanhando a partida no ao vivo, você consegue identificar aquelas chances de gol, aquele chute a gol, você consegue identificar isso e qualquer site te entrega esses gráficos. Mas, se você quiser trabalhar também com um bot, você consegue cadastrar esses parâmetros com indicadores mínimos, você consegue fazer backtest, você consegue observar esses gráficos de índice de pressão 1 e 2, ou então mesmo você coloca esses parâmetros e aguarda a notificação de um alerta do bot para que você faça a sua entrada dentro de algumas estratégias. Você pode utilizar esses parâmetros para over 0.5 gols HT, você pode utilizar para over gols de limite, over 1,5 gols, over 2,5 gols, ambas marcam, enfim, N possibilidades, gols asiáticos. Então, você configurando da maneira correta, delimitando o seu trabalho, qual é a sua estratégia, quais são os campeonatos que você vai trabalhar, os parâmetros bem ajustados, fazer a sua validação, não só no backtest, mas fazer a validação através de uma paper bet ou planilhando essas entradas, você vai ter um produto final muito bem construído, tá certo? Então, são esses aqui que a gente está falando do mercado de gols. Vou descer aqui para a gente falar agora um pouco sobre o mercado de escanteios e, antes da gente prosseguir para os escanteios, se você não deixou aquele like ainda, deixa aqui, não vai cair seu dedo, pode ter certeza, tá certo? Vamos aqui agora falar sobre o mercado de escanteios e eu começo falando aqui, trazendo o primeiro parâmetro, que é o, deixa eu descer aqui, é o índice de pressão 2. Por que isso? Rodrigo, você utilizou o índice de pressão 2 lá no mercado de gols e agora você está trazendo para o mercado de escanteios. Sim, porque eu estou falando de ataques perigosos. Normalmente, o que se entende por ataques perigosos? São aqueles ataques onde a gente chega no terço final do campo. Ou seja, as equipes que costumam trabalhar mais pelas laterais, com seus pontas, eles chegam no último campo do adversário. E se eu estou chegando no último terço do campo, ou seja, eu estou chegando quase na linha final do adversário, a probabilidade de sair escanteios ela aumenta muito. Então aqui, diferente do mercado de gols, eu já gosto de trabalhar com um índice mínimo de 10.
eu coloco lá índice de pressão 2, índice de pressão 2 igual a 10, maior ou igual a 10, eu já tenho um índice que a equipe está chegando com um volume muito bom, ataque perigoso, muito interessante aqui. É um índice muito bacana para se trabalhar, tá? Então, eu tenho uma probabilidade disso daí. Claro, dependendo da sua estratégia no mercado de escanteios, né? Se eu estou trabalhando no HT, se eu estou trabalhando no over cantos limite, no asiático, enfim, dependendo da forma como você está trabalhando, você vai ter que casar com o intervalo de tempo e a odd para que esse índice de pressão 2 esteja sendo exercido naquele momento. Eu quero pegar um over cantos limite. Eu não posso estar trabalhando com um intervalo de tempo fora de sintonia com esses meus parâmetros. Eu tenho que colocar o parâmetro certo do que a casa costuma abrir aquele mercado e durante aquele período eu preciso estar com o meu índice de pressão 2 dentro desse número 10. Tá? Então, eu também gosto de colocar ali de maneira pré-game alguns parâmetros que são as médias de cantos, né? Tanto cobrados quanto sofridos. Então, se você está trabalhando com um robô, com um alerta, ou até mesmo com uma lista pré-game, eu já gosto de ter esse cenário. São equipes que costumam ter muitos escanteios, ou seja, são equipes que gostam de trabalhar muito pelas laterais, lançar a bola na área, chutar a gol de maneira que o goleiro defenda e a bola vá para a linha de fundo, saindo do escanteio. Se eu estou trabalhando com equipes que têm baixos índices de escanteios cobrados e sofridos, naturalmente não adianta eu ter um índice de pressão 2. Rodrigo, eu gosto de casar os parâmetros pré-live. Equipes que tenham bons números pré-game, né, de médias de cantos sofridos e cobrados. Então aquela partida já me interessa. A partir do momento que aquela partida me interessa, ela ativou um cenário que eu decidi seguir, que é a minha estratégia. Só vou trabalhar over cantos de limite toda vez que a equipe visitante esteja vencendo por um gol de diferença e a equipe mandante, superior tecnicamente, está atacando com pressão no final da partida. De maneira que naquele intervalo de tempo, ali, dependendo do campeonato, entre 78 e 82 minutos, ela esteja com índice de pressão 2 maior ou igual a 10 e que façam jus aos parâmetros pré-game que eu já identifiquei. Se isso tudo se comprovar e eu tiver ali planilhado qual é a minha taxa de acerto toda vez que isso acontece e a minha odd média, e eu identifiquei que no meu planejamento, na minha validação, isso daí me torna lucrativo, eu tenho uma estratégia bem definida. Eu dei um exemplo agora, foi saindo da minha cabeça porque são estratégias que eu já utilizei. E hoje eu não utilizo, não é porque ela não vem dando certo, é porque eu tenho que trabalhar, quem já me conhece há mais tempo sabe, na sistemática do princípio de Pareto, onde eu gosto de trabalhar em 20% das estratégias que me entregam 80% do meu resultado. Então não faz sentido eu ficar igual um louco trabalhando em várias estratégias o dia inteiro pendurado no computador, no celular e internet e vendo vários jogos ao mesmo tempo. Para quê? Para às vezes buscar 20% do meu lucro total? Não faz sentido. Vamos trabalhar 20% do meu tempo, eu ocupo 20% do meu tempo em algo que me entregue 80% do meu resultado. Dessa maneira, eu tenho mais liberdade para poder validar outros mercados que me entreguem, estudar, agregar conhecimento, trabalhar, enfim, outras coisas, lazer, etc. Tá certo? Então, essa aula de hoje foi muito mais do que apenas passar parâmetros. Foi te passar alguns insights que talvez você precisasse para poder alavancar alguma estratégia sua. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula. Se você não deu aquela curtida, deixa aquela curtida aqui, tá? Pode colocar também nos comentários alguma outra ideia de vídeo de alguma aula que você também gostaria de ver aqui por aqui no canal. Tá bom, Sniper? Um abraço e te aguardo na nossa próxima aula.